E foi. Alô, amigos e amigas do programa Tecendo Amanhã. Uma grande saudação a todos que nos sintonizam nesse momento na TV comunitária do Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Curitiba, Florianópolis, Ourinhos, Belo Horizonte e também os nossos ouvintes nas rádios Manaua de Porto Alegre e da Rádio Cultura AM 930 de Curitiba, que nos escutarão no sábado, quando esse programa será reapresentado. Hoje nós vamos debater, como sempre, buscando o tema das questões estratégicas nacionais, os riscos evidentes da privatização da Copel, a Companhia Estatal de Eletricidade do Paraná, muito eficiente, que foi já alvo de uma manobra lá atrás, em 2001, e o governo que se elegeu na época, o governo Requião, em 2002, já havia feito uma campanha antes de ser governo para que houvesse a paralisação daquele processo de entreguismo, esse processo de desnacionalização, de privatização. Essa é uma empresa que tem uma importância bastante grande, mas, sobretudo, nós estamos discutindo aqui as coisas simbólicas. Não é com privatização que nós vamos consertar o Brasil, pelo contrário. E principalmente quando há, de alguma forma, algum tipo de paralisia, até conivência, possivelmente, do próprio governo federal com o governo do Ratinho, aí em Curitiba, lá no Paraná, para uma privatização que pode ser muito nefasta, não só para os paranaenses, como para todo o povo brasileiro, porque sinaliza politicamente uma frouxidão e uma falta de vontade de recuperar aquilo que foi privatizado, sobretudo nesse último período, de forma ilegal, a preços negativos, por Temer e Bolsonaro, mas tínhamos até que reaver aquilo que já tinha sido alvo da privataria tucana por Fernando Henrique Cardoso, completamente contra os interesses nacionais brasileiros. Crimes de lesa pátria, isso que estamos discutindo aqui hoje. E para chamar a atenção da opinião pública, do povo brasileiro, dos sindicatos, dos trabalhadores, dos intelectuais, das forças nacionalistas, o nosso convidado de hoje é o ex-governador do Paraná, Roberto Requião, foi senador da República, foi prefeito de Curitiba, foi presidente do Parlamento Euro-Latino-Americano e uma voz sempre atuante nas causas nacionais. Ele que também foi o coordenador, presidente de honra da Frente Parlamentar Nacionalista no Congresso Nacional, a quem dou as boas-vindas. Muito boa tarde, governador Requião, e nosso companheiro que está conosco aqui, Francisco Soriano, diretor da TV Comunitária do Rio de Janeiro, há 26 anos no ar, enfrentando todo tipo de sabotagem, de falta de apoio, falta de compreensão, inclusive, de alguns setores da própria esquerda, mas que está no ar, sempre difundindo e democratizando a informação. Governador Requião, esse crime de lesa pátria da privatização da Copel vai se confirmar? Será que vamos ter que amargar mais essa tragédia de alcance nacional? Beto, quero completar minha biografia. Eu fui presidente do PMDB do Paraná e eu era o filiado número 1 do PMDB do Paraná. Eu saí do partido porque o partido passou para a direita. O MDB de hoje é um partido à direita da política do Guedes, está apoiando todas as barbaridades que ocorrem de privatização, de entreguismo no Paraná e no Brasil. E eu hoje sou filiado ao PT, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Eu, quando fui governador, um pouco antes da minha eleição, o governo que me antecedeu, do Lerner, tentou privatizar a Copel. Houve uma mobilização fantástica no Paraná. A Igreja Católica entrou nisso, o arcebispo, as igrejas evangélicas, os estudantes, ocuparam a Assembleia Legislativa, milhares de pessoas se mobilizaram. E nós entramos na luta. Conseguimos evitar a privatização não pela nossa força,
mas porque no dia em que realizavam na Bolsa de Nova York, Soriano, o leilão da Copel, Companhia Paranaense de Energia Elétrica, o Osama Bin Laden detonou as Torres Duplas e parou Nova York. Daí parou aquele processo de privatização e logo depois eu ganhei a eleição. Ganhei a eleição e acabei com essa história de privatização. O pretexto básico, Francisco, para vender a Copel é que estava dando prejuízo. Eles diziam, a Copel está dando um prejuízo de 340 milhões por ano. Eu assumi o governo, mudei a diretoria, mudei o conselho administrativo e no primeiro ano, Francisco, nós tivemos um lucro, não um prejuízo de 340 milhões de reais, um lucro de 1 bilhão e 400. Por quê? Eu não sou mágico. Eu fui um empresário bem-sucedido na iniciativa privada e entrei na política abandonando a iniciativa privada para levar em frente aquele meu ideal juvenil de mudar o mundo para melhor, mudar a minha cidade, o meu estado e o Brasil. Eu acabei com o roubo, com o trambique, com a patifaria e fiz a Copel dar um lucro simplesmente extraordinário. Eu peguei uma usina a gás desnecessária que eles tinham feito, privada no Paraná. Desnecessária por quê? Você sabe que o maior parque hidrelétrico do Brasil é o Paraná? Nós somos para lá de autossuficientes em produção de energia. Nós produzimos muito mais do que consumimos. E se somamos a nossa produção em Itaipu, então é disparadamente mais do que nós consumimos e abastecemos o Brasil e outros estados também. Mas eles tinham inventado uma usina a gás. A usina a gás, evidentemente, ela tem um custo maior operacional do que uma usina hidrelétrica, que funciona com a água dos nossos rios. Eu não teria feito a usina, mas eu parti do seguinte princípio. Se uma usina a gás custa mais operacionalmente que uma usina hidrelétrica, e todas as hidrelétricas do Paraná eram públicas, a Copel, que foi fundada em 1954 pelo ex-governador, já falecido há muito tempo, Bento Munhoz da Rocha Neto, na mão privada, ela teria um custo mais alto, mais o lucro dos empresários norte-americanos. Isso ia prejudicar muito o custo da energia no Paraná. Eu entrei na briga para retomar essa energia. E junto, pasmem os senhores que me escutem, o Fachin, que hoje é ministro do Supremo e era procurador do Estado do Paraná, nós fomos à França no Tribunal Arbitral, porque eles tinham tirado o acordo de entrega da usina, inclusive da legislação brasileira. Para isso servem esses tribunais arbitrais internacionais, para tirar a decisão dos tribunais nacionais e facilitar o roubo das economias locais. Pois nós fizemos um barulho forte lá, fizemos um panfleto mostrando o roubo absoluto que era a usina. Nós mostramos que até havia uma usina de retificação de gás desnecessária que tinha sido acoplada para a Copel pagar um preço mais alto. E eles pensavam que ganhariam uma liminar, mas o Tribunal Arbitral se apavorou, inclusive com a minha presença. Eu fui como governador e como advogado, na frente do Fachin, evidentemente. Mas eles disseram, esse Requião é louco. O que ele vai fazer no tribunal? E eles acabaram transformando em diligência. Os empresários queriam 5 bilhões e meio de indenização pela retomada da usina pela Copel. Mas depois da transformação em diligência, da França bombardeada com a informação que nós distribuímos a todos os meios de comunicação do país, eles vieram aqui e queriam um acordo. 5 bilhões e meio. Eu dei uma olhada no custo inicial da usina e comprei de volta a usina por 400 milhões de reais. Foi o melhor negócio que a Copel fez na sua história. Daí, nós tínhamos uma produção de energia a gás, gás boliviano, que custava um pouco mais caro do que a hidrelétrica, mas nós jogávamos no mix da hidrelétrica e da a gás e nós tínhamos um preço barato. Naquela crise de 2007 e 2009, que quebrou o Lehman Brothers, aquela crise nos Estados Unidos e tudo isso, eu mantive no Paraná a energia mais barata do Brasil. Nas regiões do interior onde faltava emprego, eu dei energia mais barata para as empresas que se instalassem lá e garantissem um certo número de trabalhadores.
nós mantivemos o nível de emprego com carteira assinada crescendo mesmo na crise. Foi um sucesso a gestão, mas a ideia da venda continuou. E agora, depois de um processo eleitoral que eu disputei com o tal do Ratinho, e o Ratinho se recusou a debater comigo, ele não foi em nenhum debate. Ele dominava completamente a imprensa, que tem ódio de mim no Paraná por uma série de razões, porque eu nunca admiti trambique, pagamentos absurdos para a Globo e essas redes privadas absolutamente incríveis e dominadoras da opinião. O Ratinho não debateu comigo e não falou sobre Copel. Eles acabaram ganhando a eleição. E eu entrei na eleição sabendo que era praticamente impossível ganhar. Eu tinha sido governador há 10 ou 12 anos atrás. Depois disso, eu praticamente saí um pouco da política nacional. O Beto sabe disso. Eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, da Eurolat, com sede em Bruxelas, e presidente da seção brasileira do Parlatino e do Parlasul, no Panamá e em Montevidéu. Fiquei tratando da geopolítica e dos interesses do Brasil nesses embates internacionais. Mas ele tomou posse no governo no dia seguinte, botou em aprovação na Assembleia, com a velha Assembleia ainda, dominada absolutamente por ele, autorizaram a venda e estão fazendo a venda da Copel, semelhante à venda da Eletrobras. É uma empresa de mercado, não tem dono mais. Cada um dos acionistas importantes só tem direito a 10% dos votos. Quem são os acionistas da Copel? Pelo governo Lerner, Beto Richa e Ratinho. Fundos norte-americanos, fundo de policiais de Nova York, do Canadá, da Flórida. Coisas absolutamente incríveis. E com o preço rigorosamente absurdo. O preço da energia do Paraná hoje não é o mais alto do país. Mas, em compensação, pouca gente sabe que nós temos um parque hidroelétrico, Francisco, pago. É o que nós chamamos de energia velha. Nós não temos financiamento em 90 e tanto por cento do parque, a não ser nas 3 últimas que eu construí no meu governo. Eu construí 2 grandes e uma pequena. Então, o custo de manutenção é baixíssimo. Nós temos um custo infinitamente baixo na manutenção e no fornecimento da nossa energia. E eles querem, com a privatização, entregar tudo para os acionistas privados. O maior acionista continua sendo o Estado do Paraná. Tem 60 e poucos por cento das ações ordinárias. Mas, do total, 30 e poucos por cento só. Mas eles querem tomar do Paraná a gestão através das ações ordinárias que têm direito a voto. Mudaram o estatuto e atribuíram direito a voto aos sócios minoritários também. E estão tocando isso para frente. Agora, o Lula esteve comigo aqui na campanha, juntos nós dissemos que nós íamos acabar com isso. Com o pedágio, com uma tentativa de privatizar a Baía de Paranaguá, o canal da Galheta, por onde entram os nossos navios, está sendo objeto de um processo de privatização com pedágio, roubo puro. E, de repente, não mais que de repente, Francisco, nós estamos vendo o ministro das Comunicações, da Indústria e Comércio, o ministro encarregado do transporte e outros ministros do governo federal apoiando a privatização da água do mar, apoiando o roubo que é o pedágio no Paraná e a venda da Copel. Em troco de quê? É o tal acordo de sustentabilidade. O PSD do Kassab tem, parece que 28, 29 deputados. Eles estão entregando o Paraná por 29 deputados. E isso, a meu ver, desculpem a franqueza, eu entrei apoiando o Lula para derrotar o Bolsonaro por convicção absoluta de que fazia o importante e não me arrependo disso. Mas é uma traição ao povo, ao nosso discurso. O Renan, dos transportes, está apoiando a patifaria. E cá entre nós, que escutem os nossos ouvintes. Na Bahia, o Rui Costa fez um pedágio que nós consideramos um roubo aqui no Paraná, igual ao do Paraná. E ele está concordando com isso também, que é o chefe da Casa Civil. Então, nós estamos nos sentindo traídos, não pelo Lula, que tem um discurso porreta, mas parece que não manda no governo.
O Lula vai à China e foi uma viagem cá entre nós maravilhosa. Fiquei empolgado com isso. É uma viagem importantíssima pela multipolarização do mundo, acabar com o domínio do capital financeiro, basicamente do norte-americano, nos transformando em colônia, um povo semi-escravizado. Foi um troço emocionante a ida do Lula. Ele não foi lá romper com os Estados Unidos, que é uma tolice, é parceiro nosso também. Mas ele foi mostrar que nós precisamos construir um projeto de desenvolvimento nacional muito claro. E a defesa que ele fez da parceria com a China é a defesa do Brasil, da nossa independência, da possibilidade da nossa política ir à frente. Mas, porém, ele vai a Abu Dhabi e lá o governador da Bahia e mais o Rui Costa fazem a propaganda de que a usina da Bahia, que foi privatizada pelo Bolsonaro e pelo Guedes, que cobra hoje o preço de combustível mais alto do Brasil, recebeu a possibilidade de um acordo num suposto investimento por 10 anos, suposto investimento, sem nenhuma garantia, com o apoio do governo federal. É traição ao povo, traição à soberania brasileira que a gente está vendo. O Lula protesta de uma maneira, o seu governo age da outra. Eu acho que nós estamos cometendo erros brutais. E eu faço a crítica, embora seja um admirador do Lula e continue no PT do Paraná, com a esperança que esses erros sejam corrigidos. E eles estão apoiando a venda da Copel. Como e por quê, Francisco? O Bolsonaro, no fim do seu governo, quando o Tribunal de Contas da União analisou o processo de privatização da Copel e disse que ele era absolutamente ilegal, baixou um decreto legalizando a ilegalidade. Você sabe que o Lula já fez 100 dias e até hoje ele não revogou esse decreto? Não revogou por quê? Para contentar o pessoal do PSD e manter a tal Frente Ampla. E está dando o Paraná em troca da Frente Ampla por 28 votos. Está traindo os meus compromissos, que foram os dele, no processo eleitoral, em que nós entramos para salvar o Brasil da miséria bolsonarista e guedista e afastar o terror que era o Bolsonaro. O que é que está acontecendo com o governo? Então, eu faço aqui um elogio entusiasmado da visita à China, da quebra do monopólio, da hegemonia do capital financeiro nessa globalização estúpida que nos transforma numa colônia. Foi maravilhoso o que o Lula fez. Mas o governo, me perdoa a expressão, do ponto de vista da política energética, do Porto de Paranaguá, da privatização do mar, com pedágio no canal de entrada, e da venda da Copel, virou uma furdunça, virou uma baderna, uma esbórnia. Nós estamos vendo os nossos princípios sendo negociados com essa conversa mole de sustentabilidade. O Paraná está sendo vendido para dar sustentabilidade ao PSD. Será que o PSD só tem deputados federais absolutamente inconscientes que gostariam de ver o Paraná liquidado, o preço da energia indo à lua? Não valia a pena uma conversa deles, do Lula com eles, para ver que não existe esse bloco? Não existem canalhas só no Congresso Federal. Eu estou na linha do Gramsci. O canalha é uma figura de literatura. Só existe na literatura. Ninguém é canalha por completo. É uma circunstância. E ninguém se acredita um canalha. Eu acho que para defender o Brasil, defender o Paraná e manter o custo da energia, nós teríamos condição de ter apoio sem essa negociata de uma assessoria incompetente que o Lula pôs no governo. Então, me perdoem a franqueza absoluta. Nós temos alguns ministros porretas. Nós temos essa ampliação absurda de 37 ministérios, com algumas coisas que me emocionam, que garantem a luta contra as discriminações das mulheres, dos negros, dos índios. Mas são ministérios pequenos, sem orçamento e sem pessoal, mas são simbólicos. Mas, por outro lado, nós temos alguns ministros que são traidores da nossa promessa de campanha. É uma verdadeira merda a política de Minas e Energia. Nós estamos vendo isso com toda a clareza. Ou você veio aqui no Tendências do Amanhã,
Despertando Amanhã, o programa é esse, né? E veio fazer oposição. O Lula não. O Lula tem pedido que ele quer críticas, que ele não quer puxa-saco. Eu não sou puxa-saco do Lula e de ninguém. Eu sou um nacionalista, um brasileiro que faz política por paixão. Eu estou tentando advertir para que o erro seja corrigido. Nós estamos aqui no Paraná com o Ministério dos Transportes contra o Estado a favor da roubalheira do pedágio. Nós estamos vendo a soberania do petróleo sendo traída, quando, ao invés de retomarmos a refinaria da Bahia, que está cobrando o preço mais alto do país, nós estamos admitindo, para consolidar a venda, uma suposta proposta de investimento. É uma vergonha isso, Francisco. Está uma furdunça o governo, uma baderna e, no bom italiano, uma esbórnia. Francisco Soriano, com a palavra. Pelo menos nesse setor. Tem coisas que eu admiro. Requião, eu tenho uma imensa saudade daqueles tempos quando eu estava no Sindicato dos Petroleiros e também na EPET. Eu estou mais hoje aqui atrás das câmeras e à frente da TV comunitária, junto com bravos companheiros. E é uma alegria muito grande, uma honra estar aqui contigo. Eu acho que uma das grandes qualidades suas é que o senhor nunca aprendeu a cochichar. O senhor fala de peito aberto, rasgadamente, e a gente precisa mesmo de franqueza e de voz de comando, que o senhor tem muita. Então, eu queria só fazer aqui uma colocação, que a China, já que o senhor fez questão de enfatizar a importância dela para combater o sistema financeiro internacional, tem mais de 150 mil estatais, e é o país que mais cresce nos últimos 50 anos. Antes, o Brasil estava à frente da China, e olha quão distante nós estamos, que já passa até os Estados Unidos da China, né? Então, eu vejo, quando o senhor fala que nós temos no parlamento também grandes vozes, que o senhor também faça um pequeno balanço de como foi a audiência, parece que houve ontem na Assembleia Legislativa, e graças ao Aquino, ele faz pesquisas para a gente, ele me passou aqui um material do MST, o jornal Brasil de Fato, trouxe essa reportagem. Dentre esses deputados, acho que está o seu filho também. Então, enquanto tiver pessoas desse naipe, com essa inteligência, sobretudo, não basta só a emoção, a racionalidade acompanhada da criatividade, né? A gente pode acreditar que a luta vai ser exitosa. Então, um pouquinho também desse abaixo-assinado que já está rolando, como foi no passado, que foi feito um grande abaixo-assinado para segurar, para não deixar a Copel ser e seguir na enxurrada. Por favor, e seja bem-vindo aqui. Um abraço aí, Aquino, que está aí na imagem e som, Alberto, que está aí no Planalto Central, e você, brasileiro, que nos assiste e se interage com a gente. A nossa gratidão. Francisco, só para reforçar a tua palavra. Em 1980, nós, brasileiros, tínhamos uma produção industrial superior à dos tigres asiáticos. Lembra quais eram os tigres asiáticos? Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Hoje nós não produzimos 9% do que eles produzem, porque nós entramos no jogo da Guerra Fria. O Brasil foi proibido de avançar na sua produção industrial. Você sabe que nós temos foguetes brasileiros que não podem ultrapassar 300 quilômetros por proibição dos acordos internacionais com os Estados Unidos? Eles nos querem desarmados. E quando eu falo que nós precisamos de investimento também no Brasil, na indústria militar, alguns esquerdistas de merda reclamam. Não, o Exército tem vantagens na Previdência, tem vantagens, nós temos que acabar com as vantagens absurdas. Mas se nós não tivermos força militar, não seremos nunca um país respeitado no mundo. E essa viagem do Lula à China foi fundamental dessa maneira. Mas o que eu sinto é que, com essa aliança ampla, Francisco, nós estamos colaborando com o mundo para uma política multipolar. Bacana, porreta, entusiasmante. Parabéns, Lula. Vibro com isso e com você nesta posição clara que você toma.
Nós não somos inimigos dos Estados Unidos, nós estamos reafirmando a nossa soberania e mostrando a importância do mundo não estar na mão. Não é dos Estados Unidos, que está dominado também pelo capital financeiro. Os americanos estão numa situação difícil, com inflação, com desemprego, com dificuldades incríveis. Tanto que lá eles praticam um orçamento funcional, estão emitindo dinheiro, ao contrário do que fazem esses imbecis aqui do Banco Central. E o pessoal que conduz a Fazenda, que está fazendo a mesma coisa que o Guedes fez, com pequeninas modificações, e vão paralisar nossa economia e nos derrotar, fazendo a direita voltar para o governo. Nós fizemos a reunião ontem com um número enorme de sindicatos, mas do ponto de vista de participação popular, ela foi uma reunião restrita. Lotou a Assembleia Legislativa, os lugares todos na arquibancada e no plenário. Mas lá atrás, quando nós levantamos, nós tínhamos o apoio da igreja, o Fedalto, que era o nosso arcebispo, entrou nisso, as igrejas evangélicas entraram. Nós tínhamos milhares de pessoas, mas hoje a imprensa está calada. Está todo mundo apoiando esse troço. E a merda desses ministros do Aliança Ampla, não são do PT, são da tal Aliança Ampla, estão aí apoiando o entreguismo e as dificuldades do Paraná, a venda da Copel. Mas nós tivemos lá um funcionário da Copel que organizou o abaixo-assinado, 40 mil assinaturas conseguidas fora. Mas a mobilização nossa não foi do tamanho que eu esperava, mas foi extraordinariamente significativa com a presença de um número enorme de organizações sociais, sindicatos e tudo mais. Estavam lá. Foi interessante, as posições foram colocadas com precisão, mas o que nós chegamos à conclusão, e a primeira reivindicação é o seguinte: uma audiência ao Lula para pedir a ele que revogue o raio do decreto do Bolsonaro, que legalizou esse troço, que ele está segurando, enquanto o ministro da Indústria, da Minas e Energia, diz que não há nada de estranho nisso, ele está concordando com tudo. O governo está apoiando a patifaria na contramão do discurso da campanha do Lula e do discurso que ele mantém até hoje. O que é que está acontecendo? Por que nós temos que calar a boca? Se nós não falarmos agora, com a veemência que eu estou usando aqui, o que eu vou dizer amanhã? O que eu posso dizer amanhã? Eu concordei com isso, com a derrota, com o entreguismo? Com o controle absoluto da imprensa apoiando a patifaria? A reunião foi interessante, ela foi convocada pelo presidente do PT, pelo deputado Arilson, e com a participação minha e do líder da oposição, que é meu filho, o Requião Filho. Foi um troço porreta. O deputado Tadeu Venere estava lá, o deputado Elton Welter estava lá, os deputados estaduais estavam lá, o Renato Freitas, a bancada do PT, os 5 da bancada do PT estavam presentes. Embora eu faça aqui uma crítica também, eu sou um cara crítico, viu? Eles convidaram 12 ou 15 instituições. Eles falaram no começo e depois, não sei com que pretexto, se ausentaram. E no fim da reunião, para ouvir as instituições que estavam presentes, estava eu, o Requião Filho e o Arilson. É uma falta de respeito com as pessoas que são convidadas. Você convida uma organização para estar lá e depois, na hora que eles falam, você se ausenta. Então, eu estou vendo uma bagunça, uma falta de comando e de coerência na condução desse processo. Todos falaram bem, se colocaram bem, mas parece que não tem essa sensibilidade mais do trato com a população e o movimento sindical. Nós precisamos reorganizar isso agora. É evidente que o governo federal está em parceria com o rato. E essa parceria significa um apoio em relação a tudo aquilo que nos fez oposição a esse governo, que nos deu sustentação à campanha do Lula no Paraná. O Lula ganha a eleição e nós perdemos o governo federal. Eu, por exemplo, eu sabia que não tinha condição de ganhar essa eleição. Eu estava há muito tempo fora do Paraná. Eu não tinha mídia, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. E ainda havia aquela lenda. O Zé Dirceu veio para cá e foi se reunir com o Rato no Palácio, num jantar secreto à noite, desmobilizando a nossa base desse processo. Mas eu entrei com garra. Se eu fosse candidato a senador,
vocês não tinham mais o Sérgio Moro como senador. Mas precisava de um candidato a governador que não tinha. Se eu fosse candidato a federal, eu seria seguramente o mais votado do Paraná. Eu fiz 2 milhões de votos. Isso não é pouca coisa, não. Sem apoio, sem dinheiro, sem estrutura. Mas eu estou aqui agora achando... Eu perdi a eleição, sabia que ia perder para apoiar o Lula e o PT e derrotar o Bolsonaro. Mas perdi a eleição nacional. O PT entra no governo e bota esses ministros de extrema-direita apoiando o entreguismo e apoiando tudo aquilo a que nós nos opunhamos no Paraná. Tem que ficar claro isso. Porque ninguém diz nada. A Sorrel foi em silêncio, eles dizem. Hoje, vou te dar uma informação que é bacana para vocês. Quando o Bolsonaro estava no fim do governo, o Almirante baixou a tarifa de Itaipu para $10 mais ou menos o megawatt-hora. O megawatt-hora de Itaipu é o megawatt sem transporte, é o megawatt na usina, megawatt limpo. Eles se reuniram agora, o Paraguai quer um pouco mais. Itaipu é 50% do Brasil, 50% do Paraguai. O Paraguai só consome 25%. Ele quer negociar esses 25%. Ele, pelo tratado, é obrigado a vender pelo custo ao Brasil. Pois muito bem, eles se reuniram agora. E ao invés dos $10 estabelecidos pelo governo do Bolsonaro, eles levantaram para $16. Na minha opinião, Itaipu deveria, primeiro, em solidariedade ao Paraguai, ter uma tarifa boa para o Paraguai para ele poder se desenvolver bem. Mas a tarifa brasileira devia estar perto do custo, que é de $10. Por quê? Porque ela baixaria o custo do Brasil e isso impulsiona o crescimento industrial fundamentalmente. Hoje, com mais dificuldade, porque até a Eletrobras está privatizada. Nós teríamos que trabalhar essa questão. Mas nós baixamos para $16 e pouquinho. Você sabe que isso é 50% mais caro do que a tarifa vigente no Brasil? É evidente também que nós estamos numa situação magnífica de reservatórios cheios e tudo mais. As hidrelétricas estão funcionando, as termoelétricas estão paradas, que tem um custo mais alto. Mas virou uma bagunça, uma furdunça, ninguém entende o que estão fazendo. Por que isso? Por que essa cobrança? Itaipu tem que se transformar agora num instrumento de política da frente para fazer favores aos deputados que lotearam os cargos da direção. Tem gente boa em Itaipu. O Enio foi meu secretário de planejamento, é o presidente lá agora. Mas quando falavam em Roberto Requião, eles corriam de medo de mim porque eu não aceitaria o loteamento. Eu iria fazer de uma empresa a serviço do Brasil e irmã do Paraguai que precisa de desenvolver. Mas jamais aceitaria esse loteamento de um deputado daqui e dali indicar um picareta para um cargo qualquer. Tem boas indicações, sim, tem. Mas se transformou num loteamento daquele tipo mais sórdido possível que nós conhecemos da política tradicional do Brasil. E o Enio está engolindo isso tudo e fazendo o que pode. O Conselho de Administração de Itaipu virou um brinquedo, Soriano. Foram nomeados os ministros de Estado para o Conselho. Não são conselheiros, eles têm mais o que fazer. Eles estão lá recebendo um capilé. É um aumento salarial rigorosamente absurdo. Vários ministros foram nomeados conselheiros. O Brasil tem 6 conselheiros, o Paraguai tem 6 conselheiros. E o presidente do conselho é alternativamente ou junto ao presidente, o diretor-geral de Itaipu, ou o ministro das Minas e Energias do Brasil e do Paraguai, quando estão lá. Então, a coisa virou uma zona, uma furdunça. E o Paraná está sendo entregue para esse tipo de política malandra do governo federal. Não do Lula, que tem um discurso porreta. Não do Lula, mas ele vai a Abu Dhabi e confirma a entrega da refinaria da Bahia com o pretexto de supostos investimentos nos próximos 10 anos. O que é isso? Qual é a diferença entre o discurso e a prática? A prática é o critério da verdade. O que é que está acontecendo? Então, eu lancei um movimento nacional. Lula livre. Vamos fazer com que o Lula assuma o governo.
e cumpra os seus compromissos de campanha mantidos no discurso atual. O que é que está acontecendo com isso? Não, vamos alimentar o povo 3 vezes ao dia, café da manhã, almoço e jantar. Mas na favela, no refeitório, no alojamento dos escravos, também se podia alimentar 3 vezes ao dia, desde que não tomassem leite, porque era perigoso misturar com melancia ou com manga, para o leite ficar para os donos das propriedades, não era isso? Então, o que é que nós estamos vendo? O que é que está acontecendo? Daí o Lula vai e me entusiasma com essa posição na China, mas faz uma aliança no Brasil com o capital financeiro com toda clareza. E os ministros estão aí dizendo a viva voz que está tudo bem. Se viu o ministro da Indústria e da Minas e Energia falar alguma coisa sobre a Copel? E por que o Lula não revogou a porra desse decreto do Bolsonaro? Quanto tempo ele levaria para isso, Beto Almeida? 5 minutos para ele pedir para o chefe de gabinete redigir a revogação e 1 minuto para assinar. O que é que está acontecendo? Nós fomos derrotados no Paraná? O Dino veio para cá e uma ministra da Saúde e se reuniram com o governo do Estado e o Dino publica no Twitter um agradecimento. Quero agradecer a lhaneza, a gentileza, a maneira maravilhosa com que nós fomos recebidos pelo Rato e pelo prefeito de Curitiba. Você sabe que a bancada estadual do PT não foi informada que os ministros vinham ao Paraná? O contato deles é com os nossos adversários. E os que sacrificaram a vida, a alma, o trabalho na luta contra o Bolsonaro e contra o entreguismo não foram avisados. O que é isso? É campanha do Dino para a presidência da República? Ele quer agora sair da frente ampla e fazer uma frente dele com o Rato e com a direita, entregando a Copel, estabelecendo pedágio no mar, entregando o pedágio. O que está acontecendo com o Brasil? Eu disse ao Alberto, não me convida para esse debate hoje, porque eu estou por aqui com a política que eu estou vendo. Eu estou satisfeitíssimo com algumas atitudes do Lula e estou horrorizado com a prática dos seus ministros, ou seja, a prática do seu governo. Governador, a política, os gestos são muito importantes e nós temos, neste momento, no Brasil, 2 questões de privatização do setor elétrico. Uma é a Eletrobras, que está sendo questionada, inclusive o próprio Lula falou que foi um ato de bandidagem, um crime de lesa pátria e mandou fazer algum tipo de estudo na AGU para ver a possibilidade de revogação. Mas aí entra outra questão política. E a Copel, que a Copel depende desse decreto e de o próprio governo federal apoiar intransigentemente, firmemente, que ela não seja privatizada. Qual é a relação que nós poderíamos fazer entre essas duas? Porque se uma se confirmar privatizada, ou seja, no caso da Eletrobras, que já foi privatizada, se não houver esforço real de recuperação, de revisão, porque foi uma privatização totalmente ilegal, a preços negativos, completamente absurdos, também isso poderá ser um sinal muito negativo para a luta de salvar a Copel dessa privatização selvagem e anti-Brasil. Como é que você vê isso? É um sinal para o Brasil, não é para o Paraná. O risco não é da Copel, é do país. Nós vamos acabar com a política compensatória de dar ao pessoal escravizado 3 refeições por dia, mas sem qualidade na educação, sem qualidade na saúde, sem possibilidade de ascensão social, de crescimento no processo civilizatório do país. E nós vamos, de uma forma positiva, acabar com essa hegemonia absoluta, não dos Estados Unidos. Eu sou um grande admirador dos Estados Unidos, embora às vezes não pareça. Eu tenho um apreço incrível pela aventura do povo estadunidense. Mas os Estados Unidos está na mão do capital financeiro.
Eu quero libertar os Estados Unidos também do domínio do capital financeiro. E como diz o nosso Papa Francisco, não sabe o que é solidariedade, não sabe o que é amor, não sabe o que é fazer parceria e respeitar as pessoas. Está tentando escravizar o mundo com a concentração do poder financeiro de uma forma absoluta. Por isso a atitude do Lula foi extraordinária. Parabéns, Lula. Fiquei emocionado com a sua viagem. Mas puta que pariu! Que merda de governo em relação ao Paraná, em relação às nossas lutas, em relação ao esforço do nosso partido, que é o PT. Não era isso que a gente esperava. Pretexto do quê? De governabilidade? Então, a governabilidade é para entregar o mar, para entregar o Porto de Paranaguá, as águas da Bahia, é para entregar o pedágio num projeto parecido com o do Rui Costa na Bahia, que nos roubou durante 25 anos, que foi considerado roubo pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público Estadual e Federal, vai ser repetido agora, com o apoio do governo que nós elegemos, Lula. Em nome do quê? Da governabilidade, da frente ampla. Nós vamos entregar o governo na próxima eleição para o Bolsonaro. O tal do arcabouço econômico vai ser um fracasso. E eu tenho feito a crítica na esperança de que o pessoal da economia abra os olhos e conserte os erros. Eu vejo ali a mão, o rastro do tal do Marcos Lisboa, do INSPER, que escreveu A Ponte para o Futuro para o Temer. É o liberalismo econômico absoluto, uma tolice, é um erro. E eu não estou falando de corrupção desse pessoal, não. Pelo contrário, eles são sérios na Fazenda. Mas estão errados. Você quer ver uma besteira maior ainda? Se nós três resolvemos viajar para Miami amanhã, seria uma viagem... Não quero considerar o bom ou mau gosto, eu acho que tem alguma coisa interessante para se ver lá às vezes. Mas nós poderíamos comprar $1.000 sem imposto e trazer para o Brasil. Agora, se uma empregada doméstica, se um trabalhador que vive com um salário minúsculo resolve fazer uma compra na China de um objeto qualquer, que é isento até $50, eles resolveram botar um imposto de 60% em cima e dizer, não, quem vai pagar é o fabricante. Não é o comprador que paga o imposto. Você sabe que hoje o Lula mandou revogar isso. A besteira foi monumental. Mas por que, se era para ser revogada, se era tão idiota, tão absurda, tão prejudicial à imagem do governo, por que divulgaram essa merda para ser revogada agora? Você percebe o que eu digo a você? É fusarca, é furdunço, ou furdunça, se você preferir. É bagunça, é esbórnia, é a tal da frente ampla. O Lula diz uma coisa e o governo faz outra. Ou o Lula está brincando com a gente de dizer uma coisa e autorizando que o governo faça outra? Que esculhambação é essa? Como é que a gente pode explicar e sustentar esse processo? E eu vi hoje, anunciando que o Itaipu baixou a tarifa para $16. Está 50% mais cara que a tarifa interna no Brasil. E é uma tarifa sem transporte. E a tarifa interna tem, no seu preço, o transporte já. A transmissão que é feita pela Eletrosul, por essas linhas que nós temos. Então, você veja que esculhambação que está acontecendo. Botar uma ordem na casa é um governo, não é um furdunço. Meu Deus, o que é isso? Os caras vêm para cá e ignoram a existência do partido. E vão festejar a reunião com o... Claro que tinham que vir e que a relação tem que ser republicana. Tem que vir aqui, sim. Nós perdemos a eleição, mas o Paraná precisa do apoio do governo federal. Mas vir festejar e esquecer o PT, esquecer os companheiros, que esculhambação é essa? O que o Flávio Dino quer? Ele está tendo um comportamento admirável, não está, Francisco? Mas eu não posso esquecer que venderam Alcântara e ele não disse nada. E que foi privatizada a água e, se não me engano, a eletricidade também no Maranhão. Que conversa? Abram o jogo, então! Nós não somos desenvolvimentistas. Nós não somos nacionalistas. Que jogo que está ocorrendo? Eu não entendo mais isso.
Se você entende aí, Francisco, me explica um pouco. Diga, Requião, você está errado. Eu gosto, eu gostaria de abordar alguns aspectos aí e eu queria, sobretudo, você também no campo, o senhor no campo jurídico, me ajudasse nesse raciocínio. A Itaipu Binacional foi exatamente retirada da privatização da Eletrobras, que Lula já criticou e condenou e se declarou que, se depender dele, será revogado. Mas o motivo dele estar conosco, né, nessa luta, a meu ver, sacrossanta, né, de defender o patrimônio público, que não existe pátria sem patrimônio. Então, Itaipu Binacional e as usinas hidrelétricas do Paraná. A mesma razão, inclusive, de não se poder ser privatizado, que tinha problema de ordem, inclusive internacional do direito nacional. E eu peço, nesse caso, a sua, na condição também de jurista, que nos ajude de forma didática a explicar e a defender essa tese. Então, se Itaipu Binacional não pode ser privatizada, razão maior agora são as hidrelétricas do Paraná. São a empresa do Paraná que está ligada a isso, e também porque tem tudo a ver com não rever a Eletrobras, tem que mais um motivo, inclusive, de nem pensar em privatizar a Copel e nenhuma outra empresa de eletricidade ou de distribuição de energia. Concorda comigo, senador? Daqui a pouco, eu vou ver acontecer com a Eletrobras o que aconteceu com a usina da Bahia privatizada. Eles vão dizer o seguinte: não, nós conseguimos agora um capital árabe para ser investido na Eletrobras. Os árabes vão ser sócios. Só o povo brasileiro que não vai ter mais nada. A Copel é a melhor usina do país. A Copel tem um custo de manutenção baixíssimo, porque é de usinas velhas. Usina velha é usina construída e amortizada. É só o custo de manutenção. Vamos para os Estados Unidos. Os chefes dessa gente que defende a internacionalização, o Franklin Delano Roosevelt, no New Deal, no Novo Pacto, dizia o seguinte: a eletricidade é um insumo básico de qualquer indústria, de qualquer operação comercial, porque ela é um custo indispensável em toda a produção. Ela não pode ser privatizada, ela tem que ser do governo. E até hoje as usinas hidrelétricas dos Estados Unidos são geridas pelo Exército, desde o New Deal. Por que esses caras querem acabar com a Copel e por que o Lula não acabou com essa porra desse decreto até agora? Não consigo entender isso. Não, dizem alguns petistas ligados mais do que eu ao governo, que comigo nunca mais falaram depois da eleição. Me ofereceram lá um cargo de conselheiro de Itaipu, com um salário de 30 e poucos mil reais, uma reunião de 2 em 2 meses, e eu achei um desaforo, porque eu queria que eu visse a minha opinião e queria ajudar a recuperação do Brasil, que eu me dediquei à política para ajudar a mudar o mundo e o Brasil. Me ofereceram um cala-boca e eu mandei ao diabo que eu carregue. Nunca mais falaram comigo, estou fora do jogo. O Lula dizia na campanha que eu era o melhor cara do mundo, que tinha sido o melhor senador da história do Brasil, e nos 3 debates nacionais que ele fez com seus adversários, ele me citou. Fiquei honrado com isso. E eu gosto pessoalmente dele, tenho uma admiração. Mas, de repente, foi excluído. Mas vale o quê? Vale o liberal, que é o filho do Renan, propondo um pedágio, que é uma coisa simplesmente absurda, a roubar o povo do Paraná e do Brasil inteiro? Vale o tal do Alexandre Silveira, que eu não sei de onde saiu esse raio de ministro da Indústria e Comércio? Vale o quê? Vale o Rui Costa dizendo que está tudo bom e festejando a confirmação da venda da usina da Bahia? O Brasil inteiro reclamando que é o preço mais alto do país, que a Petrobras tem que ser brasileira na defesa da soberania, que os recursos energéticos são indispensáveis para o desenvolvimento de um país. Os Estados Unidos invade e intervém, militarmente ou não, em 55 países para dominar isso, e nós estamos entregando. O que significa isso? Agora, eu vejo do outro lado ele ir lá e dizer, estabelecer a culpa dos Estados Unidos à guerra, o fornecimento de armas à Ucrânia,
aquela coisa maluca toda. Isso não significa que nós tenhamos que ser inimigos dos Estados Unidos. Nunca! Os Estados Unidos realizou um progresso tecnológico no mundo, tem uma admiração profunda. E tem uma solidariedade ao povo americano que está sendo, dentro dos limites dele, não à moda do Brasil, escravizado pelo capital financeiro. Está terrível a vida lá também. Mas nós não somos inimigos, nós somos amigos do Brasil. Agora, internamente, ele toma uma atitude como essa viagem à China a favor da humanidade, não é do Brasil apenas. E daí vem aqui e reforça a venda da Copel. Daqui dão apoio, o Ministério dá apoio ao pedágio no mar. Daqui a pouco vão querer privatizar o ar que nós respiramos. Vão entregar para uma multinacional aí, nós vamos ter que pagar pelo ar que respiramos. Que loucura é essa? Que estupidez é essa? Que prática de governo é essa? Mas a prática é o critério da verdade. O Lula é uma coisa, o governo dele é outra. Eu não digo o governo inteiro, porque tem gente boa para burla, né? Mas tem verdadeiras barbaridades. Não, é só o Requião que fala. Eu faço política por amor. Com vontade de mudar o Brasil, não faço por interesse pessoal nenhum. Agora, vocês imaginem a surra que o nosso PT vai levar no Paraná nas próximas eleições, municipais ou mesmo estadual. Quando as nossas bandeiras, a bandeira do Arilson, que é o presidente do PT estadual aqui, que é o pedágio, está sendo atropelada e festejada pelos ministros do Lula, nós vamos fazer campanha para defender o quê? Nós estamos ficando completamente desmoralizados. Eu vejo o discurso da Gleisi Porreta também. Mas o que adianta o discurso se a prática é outra do governo? E o silêncio das pessoas, todos loucos por um carguinho, por uma vantagem, provavelmente vibrariam com o que me ofereceram. Mas esqueceram que eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, governador 3 vezes, senador 2 vezes, que faço política por ideologia e por idealismo, não estou atrás de cargo algum. Eu estou atrás de um governo que cumpra os compromissos da nossa campanha. É claro que com a propaganda toda que o governo está fazendo, das políticas identitárias e tudo mais, esse meu governo não mexe muito com a nossa base, que está contente com algumas coisas. Mas por que não dizer a verdade? Porque mais cedo ou mais tarde isso tudo desmonta. E daí? Nós vamos fazer o quê? Como é que eu posso sustentar um governo que vem no Paraná consagrar todas as teses que nos levaram a apoiar Lula e entrar no PT? Vou explicar isso como? E como um petista de verdade consegue explicar isso? Não, nós temos que apoiar o governo em tudo. Isso é uma tolice. Nós temos que fazer a crítica. O Lula não está pedindo a crítica inteligente, estou aqui fazendo. Uma esperança que os erros sejam corrigidos. Eu tenho 82 anos de idade. Diz, não, o Requião está no fim da carreira política. Eu já mostrei para vocês aqui que não é bem assim comigo. Eu faço halteres todo dia e com 82 eu estou aqui com esse braço. Eu tenho mais 40 anos de vida útil para a desgraça deles todos. Não sou daquela turma que o Temer dizia que ia viver 111 anos. Não, eu estou imaginando 120 para mim ainda. Mais 40 além dos 80. 82, eu tenho mais 38. Mas eu quero empregar todo o conhecimento e experiência que eu tenho a favor do Brasil. Eu apoiei o Lula por isso. Não foi para alguns companheiros conseguirem carguinhos e salários. Foi a favor do proletariado, dos trabalhadores. E a reforma trabalhista que não foi apresentada ainda, uma modificação. Eu não falo na revogação total daquilo. As condições de trabalho ao longo do tempo, se querem uma unidade dialética para explicar isso, a quinta unidade da dialética. A constante mudança das relações. Quando o Lula fez aquela greve do ABC, maravilhosa, a Volkswagen tinha 41 mil trabalhadores, hoje tem 7.800. A internet, os apps, a robotização, a influência da internet na indústria, tudo isso muda. Nós temos que fazer uma nova CLT, garantindo direitos antigos e adequando aos novos.
Então, ao invés de anular, nós temos que apresentar outra de uma vez, mas que atenda os trabalhadores do Brasil. Por que isso não sai? O ministro Lupe derruba os juros do empréstimo consignado e o governo manda aumentar de novo. Eu, quando era governador, quando eu vi aquela roubalheira do empréstimo consignado, o Estado é que paga o empréstimo consignado. Dos aposentados, tem uma folha que o Estado paga, e dos ativos. Então, o que eu disse? O roubo que vocês estão cometendo, eu não aceito mais. O Estado não vai mais cobrar dos trabalhadores esse juro que vocês estão colocando. Estabelecer um mínimo, não lembro bem qual era o valor, mas brutalmente menor. E justo. Ainda dava uma possibilidade de operacionalidade lucrativa para os bancos. Eles disseram, nós não aceitamos, então vocês não vão ter mais, porque eu não cobro mais. Vão procurar cada um dos aposentados e trabalhadores para cobrar. O que aconteceu? Fizeram um pequeno ruído, eu firmei o pé e eu reduzi de forma radical os juros do consignado. Por que o raio do governo federal não fez isso? E derruba o Lupe? O que quer dizer isso? A serviço de quem nós estamos? Dos trabalhadores ou dos banqueiros? O Brasil continua na mão do capital financeiro. Não agora, há 30 anos já. Nós estamos vendo, e nós queríamos mudar isso com o Lula, que evolui a cada dia, que aprendeu para burro, que tem a oportunidade de ser o melhor governante da história da América, não é do Brasil. E a China precisa desesperadamente da gente, ela está isolada nessa briga pelo domínio americano do comércio mundial. Ela precisa de nós. E o Lula foi firme. Então, eu acho que isso vai funcionar muito bem. Foi uma atitude bonita. Multipolarização do mundo, acabar com o domínio absoluto do capital financeiro. Não é contra os Estados Unidos, não. Pelo contrário, é a favor dos americanos também, que estão sendo explorados pelo capital concentrado. Beto, é a favor da humanidade. Deixa eu pedir pela ordem para o Beto, por favor, ler as mensagens já de saudações a Requião por parte dos nossos internautas. Vamos lá. Por favor, Beto. Buenas tardes, saludos desde Nicarágua, Carlos Castro. Saludo. Um dos poucos políticos que é nacionalista, Diego Santos Motto. Carlos Castro, até que ponto essa é uma estratégia eficaz para traduzir o projeto popular em políticas, benefícios concretos, não apenas em um sonho idealista, sem afetar o próprio projeto popular? Onde é que está o projeto popular? Nós estamos sem projeto de governo, sem projeto nacional. Exatamente. Muito bem. Requião, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa Tecendo Amanhã, que passa nas televisões. Só vejo uma saída, o retorno do varguismo, Diego Santos Motto. Aí, ó. Esse aí ainda tem a esperança. Carlos Castro, é possível o apoio crítico da esquerda, especialmente do povo organizado, que ajude Lula e o PT a aprofundar o projeto popular? Ou Lula e o PT já traíram o povo e não vão ouvi-lo? Eu acho que o Lula está pedindo essa pressão, está pedindo a crítica, e nós estamos aviando a encomenda dele. Muito bem. Muito bem. Então, queria agradecer a sua presença aqui, governador Roberto Requião. Um abraço aí para o Francisco Soriano, que está lá no Rio. Agradecer o Aquino, que está aí nos botões da técnica. Saudação ao nosso pessoal que está nos assistindo lá na TV comunitária de Recife, aqui em Brasília, de Belo Horizonte, de Curitiba, de Florianópolis, de Ourinhos, no interior de São Paulo, do Rio de Janeiro, e nas rádios Manaus, lá de Porto Alegre, e Cultura AM de Curitiba, que vai passar no sábado, às 5 horas da tarde, esse programa aí para os curitibanos, a grande Curitiba. Obrigado, Requião. Aquele abraço. Vamos apoiar o Lula, apoiar o discurso bonito que ele mantém e mandar para o diabo que eu carrego os entreguistas que estão no governo através dessa frente ampla absurda. Um abraço a vocês e obrigado pelo espaço. Obrigado. Até o próximo Tecendo Amanhã.